Paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações. Para o nosso preparo, teremos um vídeo da internet da Federação Espírita do Rio Grande do Norte com uma mensagem espírita intitulada O Bem. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. Então, que possamos, nesse momento, elevarmos o pensamento a Deus. Querido Pai de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Seu nome para mais uma noite de estudo e de trabalho dentro desta casa. Que Tu possas, através dos amigos espirituais, envolver a todos que aqui estão nos dois planos da vida. Que possamos, Senhor, assimilarmos mais um pouco dos conhecimentos que o nosso irmão trará para nós. Que Tu possas envolver o nosso irmão nesta noite. Ampara, Senhor, a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar para a parte mais importante da noite com o nosso expositor da noite, nosso irmão. É o Wellington Carvalho, que é da Associação Espírita Bezerra de Menezes, que fica situado na rua Morupê 367, em Paciência. Nós estamos dando continuidade ao 4º mês do projeto educativo doutrinário Reforma Íntima, Desafio de Urgência. Nosso irmão trará para nós o tema, o desafio de ser bom. Muito boa noite, meus irmãos. Um abraço fraterno em todos, encarnados e desencarnados desta casa de amor, da Associação Espírita Bezerra de Menezes, que fica ali na rua Morupê 367. Muito bom retornar
a esta casa depois de algum tempo. Muito bom estar de volta ao movimento do 27º Seu, onde meu coração sempre labutou, apesar de termos nos afastado um pouco. Retornamos aqui para confabularmos, falarmos um pouco sobre, hoje em dia, sermos bons é um desafio muito grande, mas sermos bons em meio ao caos é mais que um desafio, é uma proposta de vida para nós que tivemos a coragem de seguir o Cristo. É o nosso dever buscarmos ser bons, mas espíritos imperfeitos que somos, ainda temos limitações muito grandes na nossa questão moral e na nossa questão da vontade. Hoje vamos tentar esmiuçar esse tema de uma forma amiga, mas de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo e de acordo com algumas obras de Chico Xavier, para trazermos ênfase a esse contato, a essa troca mútua. Vamos falar primeiramente de uma história muito interessante que está no livro Jesus no Lar, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, na sua lição 16, intitulada Auxílio Mútuo. Dois amigos atravessavam uma região montanhosa e desértica. Os dois enfermos, e mesmo assim avançaram para atravessar aquele vale. Em dado momento do caminho, encontraram um menino deitado inconsciente. Um deles falou: não podemos nos demorar. A tempestade vem e precisamos chegar à aldeia mais próxima. O mais piedoso disse: meu amigo, ajudemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. E o outro, mais duro, disse: não temos tempo e teremos dificuldades em chegar ao nosso intento. E saiu a passos largos. O outro, mais piedoso, se abaixou, colocou o menino sobre seu peito e acomodou-o e prosseguiu. A tempestade chegou e ele avançou um pouco mais lento que o outro, mas depois de algum tempo chegou à estalagem da aldeia que era o seu intuito. Para a surpresa dele, o irmão, o amigo que tinha saído antes, não havia chegado ainda. Somente no outro dia, a procurar, encontrou o amigo tombado, morto no caminho, pelo frio que havia o tomado. Na intenção egoística de caminhar, de cuidar de si mesmo e caminhar mais rápido para chegar ao seu intento, ele tombou ao frio. E o amigo refletiu que não tinha desencarnado junto com aquele
irmão, justamente porque colocou o fardo valioso que era o menino e trocou calor com ele. E no final dessa historinha, Ney Lúcio narra que Jesus diz que um homem sozinho, ele é apenas um adorno. Somos feitos para servir e caminharmos em sociedade. Precisamos entender esse auxílio mútuo. Não conseguiremos avançar sem uns com os outros. Nesse momento, rogo à espiritualidade amiga e a Jesus que nesse auxílio mútuo e nessa troca de energias nós possamos esmiuçar de uma forma razoável a esse tema. Para esmiuçar o tema, que é verdadeiramente um desafio, porque ser bom nos dias de hoje já é difícil. Imagina em meio ao caos. Olha que tema interessante. Eu queria parabenizar também a casa por trazer esse tema para que possamos nos colocar em posição de explorarmos mais a doutrina espírita com todas as suas nuances. Para isso, vamos dividir em duas partes para elucidarmos o desafio de ser bom. Vamos lá, ser bom. Bom é adjetivo que expressa bondade, honestidade, bondade e generosidade. Um bom homem que cumpre exigências segundo o nosso dicionário. Mas, para nós espíritas, ser bom tem um tom maior, tem uma responsabilidade maior. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, no item 3, o homem de bem, parágrafo 7. O homem de bem é bom, ou seja, é a mesma coisa. Humano e benevolente para com todos. Esse para com todos que é a vírgula que nos causa a dificuldade. Mas para com todo, Wellington, mas é minha sogra que eu odeio. Com ela também. Para o meu patrão, que eu não gosto dele, que vive a me perturbar, com ele também. Com aquele que atravessa o seu caminho e te xinga porque acha que você ultrapassou ele na frente no trânsito, com ele também. Com aquele que te odeia e com aqueles inimigos espirituais que estão sempre a nos entravar, com eles também, para com todos. E ele vai além, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens se vê irmãos de bem. Eis o primeiro desafio dessa questão: ser bom. Ser bom com Jesus. E a doutrina espírita traz para nós que somos responsáveis somos artífices do nosso destino. Temos o livre-arbítrio e podemos escolher. Nós aqui estamos sendo chamados a ser bons. Mas, Wellington, eu tenho muita dificuldade. E a questão
surge naturalmente para nós será que eu sou bom? Será que eu tenho condições de ser bom? Aí a gente vai esmiuçar essa questão, como eu posso ser bom? Você é bom sempre? Você é bom às vezes? Ou você é bom quase nunca? Essa é a primeira reflexão que nós chamamos. Nós queremos não encerrar esse assunto, nós queremos trazer essas questões para que você leve para casa, para que você trabalhe para si próprio. Quanto eu sou bom? E melhor, quando eu tenho dificuldade de ser bom, quando eu tenho dificuldade de ser humano e benevolente para com todos, sem distinção de credo ou de raça, somos todos irmãos, seguimos o Cristo e temos como norte o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha como é interessante o desafio de ser bom, mas você precisa enxergar isso fora de você. O compromisso de ser bom é conosco mesmo. Não importa que aqueles que estejam ao nosso redor não queiram, não se importem e não sejam bons. Nós é que temos o dever como cristãos de buscarmos sermos melhores. Mas, Wellington, eu não consigo ser bom. Pelo menos nem sempre. É por isso que estamos aqui, num planeta de provas e expiações. É por isso que precisamos desse auxílio mútuo. Da mesma forma que nós somos tolerados, muitas das vezes, em todos os círculos que frequentamos, seja no social, seja no familiar, seja no trabalho, temos o dever de começar a respeitar e a tolerar aqueles que caminham conosco, porque tem limitações como nós também temos. A tal da empatia que tanto falamos e que pouco colocamos em prática. Eu não gosto dele, né? Tem essas manias em alguns ambientes. Eu não gosto dele, não vou com a cara dele. É claro que você não vai com a cara dele. Você não pode. O corpinho é dele. Vamos apagar estigmas. Vamos desatar nós. Vamos rebentar correntes. Às vezes chego em um ambiente, nem conheço a pessoa e já alimento a animosidade. Ah, mas deve ser de outra vida. Mas o seu compromisso é agora. E é com você. E é com você. Primeiramente, não se dá o que não tem. Nós não vamos dar bondade se não tivermos bondade, se não enchermos as nossas mentes e os nossos corações de bondade. Nós estamos aqui porque ainda não somos bons. Nós temos momentos de bondade. E esses momentos de bondade precisam ser saboreados, precisam ser lembrados. E os momentos que não formos bons, naquela revista que Santo Agostinho fala para nós, que temos que fazer todos os dias, o que eu fiz de bom ou não? Esse é o primeiro desafio, sermos bons. Fácil, não é? Fácil. Somos todos espíritos superiores, de asinha e tudo, né? E somos.
Não somos. Então precisamos de trabalho árduo, de perseverança, de vontade, de coragem e determinação. Mas é muito difícil. E quem falou que seria fácil? Seguimos um mestre que veio amar e foi odiado. Esse é o nosso guia e modelo. Então, vamos passar à segunda fase. Ser bom, tá fácil, não tá? Tá fácil ser bom, não tá? Em meio ao caos. Caos, mistura de coisas e ideias em total desarmonia, confusão. E é engraçado que isso nos remete a uma infinidade de situações em desarmonia e confusão. Você pode se encontrar em desarmonia e confusão financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, mas a doutrina espírita também tem remédio para isso, também tem como nos auxiliar dessa forma. Nesses momentos difíceis, Jesus é o professor, o psicopedagogo, o mestre em excelência. E Kardec traz para nós realmente esmiuçada a doutrina do Cristo, mas com uma diferença: não está fora de nós a salvação, está em nós, dependendo unicamente e exclusivamente, não transferências mais de responsabilidades, cada um conforme as suas obras. Lá no capítulo 5, item 19, parágrafo 3, bem-aventurados os aflitos, no item o mal e o remédio. Ele traz para nós: que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e cruciais males? Respondem os espíritos: só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. E no momento em que você está em desespero, em desarmonia, você recorre à sua fé? Você faz o apelo ao céu? Você ora? Mas, Wellington, às vezes a dificuldade é tamanha que eu não consigo nem orar. Então, por que não faz como São Benedito? Que a prece dele era todo dia antes, ele dizia: Senhor, Preto Velho está aqui. Ele dizia, se colocava à disposição de Deus para tudo. E por que você não fala: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, me auxilia? O problema é que nós temos alguns mecanismos de defesa muito fortes. O medo é um deles. O medo, ele é o nosso instinto de conservação. Ele é salutar em proporção. Agora, o medo em excesso é paralisante. Ele te paralisa. E nós não podemos nos paralisar na senda. Nós precisamos continuar. O medo requer coragem como contrapeso para equilibrá-lo. Não renegar: eu não posso ter medo. Não, você tem que ter medo.
porque ele é um instinto seu. Mas vamos trabalhar para melhorar, para raciocinar, para ficarmos racionais com esse medo. Eu não posso parar. Então eu preciso contrabalancear ele, preciso identificar os fatores do medo. Para que eu possa prosseguir, eu preciso enfrentar os meus medos. E é aí que nós precisamos de coragem. Eu não consigo, eu não quero. Tem uma história de um leãozinho de 3 leõezinhos que eles param no pé da montanha e tentam subir. O primeiro vai só a 1/4 da montanha, o segundo até a metade, o terceiro até um pouco mais. Todos descem tristes, mas um desce tranquilo e confiante, e ele para no pé da montanha novamente e fala: montanha, você me venceu hoje, mas amanhã você vai ver. A nossa postura diante dos momentos de caos precisa ser de coragem, não de coragem intempestiva, mas da coragem de Jesus, que não reagia, Jesus só agia. Muitas das vezes, Jesus fazia pausas. Um episódio interessante é o da mulher adúltera, que trazem a ele e jogam a mulher ao chão como uma armadilha. Jesus fita os inquisitores daquela mulher, se abaixa, o magnetismo desse ser maravilhoso que não paramos para refletir. Ele se abaixa, fica no mesmo semblante, na mesma altura que a mulher, e ele escreve no chão. Se ninguém escrevia naquela época, por que ele escreve no chão? Para quem era? Não era para qualquer um que ele estava escrevendo. Eram os doutores da lei. E eles se identificavam quando Jesus disse que atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E eles viam adúltero, mentiroso, hipócrita. E o magnetismo daquele ser, aquela força moral, fazia com que recuassem. Nós seguimos a Jesus. Esse é o ser que nós seguimos, que nós dizemos seguir. Na hora do desespero, tendes a fé, ore, peça socorro. Como diria Paulo, como estão a nossa firmeza e a nossa constância nos propósitos do bem? Aí, muita gente diz, mas eu sou espírita, eu estou fazendo a minha parte. Muito cuidado, meus irmãos, somos privilegiados. Muito será cobrado de quem muito é dado. Segundo Joana de Ângeles, nós somos os modernos fariseus. Então botemos as nossas barbas de molho. A doutrina espírita tem todas as ferramentas. E os nossos atavios do passado podem nos colocar em situações delicadas. Precisamos trabalhar com força para sermos bons, principalmente na hora da provação, na hora da desarmonia. Mas se não conseguirmos, vamos avançar. Vamos avançar. Não podemos ficar parados. Qual a nossa propensão
de tomarmos decisões equivocadas na hora da desarmonia, na hora do caos. É muito grande, não é? É muito grande, é muito difícil. Muitas das vezes, fazer esse recolhimento na hora, mas tudo é exercício, tudo é um processo de preparação. Nós temos que nos educar, nós estamos aqui para isso, para nos educar para seguirmos conforme os desígnios de Jesus. Seremos felizes, seremos espíritos ditosos. É só nos jogarmos no mar das benesses, dos esclarecimentos do Evangelho. Mas nós sempre decidimos remar contra a maré. Diz-se muito, temos que matar o velho homem. Não temos que matar o velho homem. Nós temos que educá-lo. O velho homem somos nós. Espíritos milenares, e já estamos aqui há muito tempo. E é por isso que estamos na doutrina espírita, porque precisamos avançar mais rápido. Não é nenhum absurdo que tenhamos tanta informação, que tenhamos tantas condições, tantas ferramentas e ainda insistimos em velhos hábitos. Nesse momento em que temos essa dificuldade e que temos uma propensão muito grande a errar, a tomar decisões equivocadas, nós precisamos recorrer à fé. Mas aí vem sempre aquela pergunta: como é que eu faço? Como é que eu posso? Gente, Jesus está nos esperando. A oração é o nosso telefone para com a divindade. É o nosso canal. A hora que elevamos os nossos pensamentos a Deus, que tentamos só elevamos, Jesus me ajuda. Isso é tão poderoso, que a neurociência vem estudando muitas coisas. Tem uma ressonância, um exame que se chama ressonância funcional. Ela mede a quantidade de sangue em certas partes do cérebro quando nós temos alguns estímulos. Se você tem um estímulo auditivo, uma música, ele irriga uma certa parte do cérebro. Se você tem um estímulo visual, outra parte do cérebro. Quando você ora, a parte do cérebro que se irriga é os lóbulos frontais, que não coincidentemente é a parte das nossas tomadas de decisão. É a parte do cérebro que age na tomada de decisão. Então, quando você ora, o seu cérebro irriga os seus lóbulos frontais, e ainda são várias experiências que tem, e tem no PubMed também várias teses de mestrado e tudo mais, que ela enche de sangue e o cérebro tem uma hipertrofia nessa área, ou seja, ele cresce de tamanho, facilitando assim mais tarde a tomada de decisão da gente com mais tranquilidade. O simples fato de levantar a cabeça traz uma irrigação maior aos lóbulos frontais. Está aí todas as ferramentas. Jesus deixou tudo para nós. Precisamos aprender a utilizar
oremos, a ferramenta está aí. Agora, precisamos acordar. Precisamos acordar. Nós passamos por um momento que foi um verdadeiro caos, que foi essa pandemia. Não um caos pela doença, mas pelo caos que precisamos nos encarar. Não podíamos sair de casa. Precisávamos, aquele filho que você não dava atenção, você precisou estar em contato com ele. Você precisou conversar com ele. A esposa que você dava desculpa que estava cansado, que não dava, agora você precisava conversar. E o pior de tudo, você ficou sozinho com você. Quanto o número de casos de depressão aumentou nessa fase. Por quê? Foi um chacoalhão que nós tomamos? Precisamos pensar nisso. Mas o Evangelho também tem resposta para isso. Também tem resposta. No seu capítulo 5, item 25, a melancolia está aqui. Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Por causa desses momentos de caos em que não conseguimos superar, que não conseguimos fazer o que deveria ser feito, nos frustramos, ficamos desanimados. É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia que vos julgais infelizes. Nós não podemos nos colocar nessa posição. Vós sois o sal do mundo. Vocês são cristãos. Nós somos cristãos espíritas. Nós temos o privilégio do cristianismo redivivo. Não mais os demônios, não mais a transferência para fora de nós, só depende de nós, não mais o padre, não mais o bispo para nos perdoar, com todo respeito a todas as religiões, mas tendes a responsabilidade sem sair do primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nós respeitamos, mas nós temos a obrigação de seguir Kardec, porque ele traz o cristianismo como nunca foi visto. Ele traz o cristianismo com toda a sua pureza e ainda rasgando o véu da espiritualidade, mostrando todo um novo mundo que nos acotovela e nos influencia muito mais do que sabemos. Mas como nós podemos despertar? Como?
É também neste sentido que Paulo exclama: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas o que Paulo, estava falando sobre isso? Por quê? Será que estamos dormindo ainda como espíritos? Será que ainda não acordamos com todo esse ferramental que temos? Sendo assim, é necessário que a pessoa acorde para a vida. A criatura necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Como estamos vivendo? Para espírito, como espírito, espiritualizando o nosso corpo, ou estamos materializando o nosso espírito? É por isso que temos dificuldades ainda na hora do caos. É por isso que sofremos dificuldades na hora do caos, em sequer conseguirmos nos concentrar para fazer uma prece. Precisamos nos auxiliar. Precisamos de menos julgamentos e menos pré-julgamentos. Precisamos olhar o outro como a nós mesmos de verdade. E precisamos nos olhar. Se fala tanto em reforma íntima, mas nós estamos fazendo mesmo reforma íntima? Cada um precisa olhar para si. Está lutando realmente com as suas más tendências? Está lutando para combater o velho homem? Porque eu sempre falo que falar, até eu e o Wellington falo. Até eu, imperfeito, frágil, fraco, até eu falo. Mas estamos fazendo? A nossa satisfação não é para com um e com o outro. A responsabilidade de carregar o cristianismo, de fazer esse cristianismo redivivo, é nossa. É nossa. Estamos com o Cristo? Que satisfação daremos ao Cristo quando chegarmos do outro lado? Buscamos a reforma íntima? Ou ainda continuamos mortos como espíritos? Como estamos? O que devemos fazer com essa maná que temos em nossas mãos? Você que veio hoje, encarnado ou desencarnado, não pode dizer que não sabia. Ah, mas eu sou budista. Mas eu sou católico. Somos todos irmãos, meu amigo. O fim é sempre o mesmo. Melhorarmos. Chegarmos mais perto do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você tem Jesus. Não esqueçamos. Jesus ressuscitando Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, teve em mira promover ressurreições de alma, operava milagres com meios de atingir um fim: ressuscitar espíritos mortos sepultados em túmulos de carne. Tal é o que de fato o interessava. Quando ele ressuscita esses indivíduos, ele traz para nós que eles estavam mortos como espírito e não como carne. Quando
ele promove a conversão de Maria de Magdala, ele promove a ressurreição, ele promove a vida do Espírito de Maria de Magdala. Ela traz ele traz ela de volta à vida como Espírito, porque ela era um Espírito morto em um corpo. Quando ele ressuscita Lázaro, quando ele traz Lázaro à vida, ele só trouxe o corpo à vida, porque o espírito de Lázaro já estava acordado para a vida espiritual. Precisamos desse momento conosco, levar para casa esse sentido mais amplo, que todos os que se encontram mortos para a realidade espiritual podem, em determinado momento, por si mesmos ou por intercessão de um espírito amigo, ouvir o chamado do Cristo, despertando para a vida. Ouve o chamado agora. É melhor caminhar, mesmo que seja devagar. Não tem importância que seja devagar, mas eu tenho dificuldade, eu vou muito devagar, vencendo as minhas más tendências. Não importa, vá com firmeza e aquela constância de Paulo nos propósitos do bem. Mas venha. Para concluirmos, para ser bom em meio ao caos, precisamos criar pensamentos bons e hábitos bons. Para isso, nós precisamos sair do terreno das ideias. Precisamos de ação. O homem é o que ele faz e não o que ele fala. A palavra reúne, mas o exemplo arrasta. Precisamos, de alguma forma, colocar em prática. A receita é sempre a mesma. Doses grandes nesse processo árduo e intenso, para que quando a confusão nos visite, o caos, estejamos realmente armados com todo esse arcabouço de conhecimento e prática para nos comportarmos de forma a qual queríamos, para tomarmos decisões assertivas. Mas há sempre uma coisa que precisamos não esquecer. Temos Jesus. Para encerrar, não sou um declamador de poemas, mas adoro poemas. Vou deixar para vocês um poema do Parnaso de Além Túmulo, pela psicografia de Chico Xavier, mas de um autor, Abel Gomes. Temos Jesus. Desaba o velho mundo em treva densa, e a guerra, como lobo carniceiro, ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa, no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos, ambições, desvarios, desenganos, asperezas do homem da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria, na conquista da luz da vida eterna. Vós sois deuses, sois luz. Deixe brilhar a vossa luz
Deixe brilhar a vossa luz em suas mentes, em seus corações. Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso irmão Wellington pelo estudo da noite. Pedimos a todos que possam elevar seus pensamentos a Deus nesse momento, que possamos dizer assim: querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, pedindo a Ti que Tu possas envolver aos nossos irmãos que aqui estão, que esses irmãos possam receber, através do passe nesse momento, os fluidos necessários para o equilíbrio de corpo e alma, que cada um possa receber, segundo a sua necessidade, tudo aquilo de que precisa, e que possam, Senhor, retornar a seus lares, levando toda a paz deste ambiente. Envolve, Senhor, a cada um desses irmãos com o seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.